durante a aula. Posteriormente, vão ser disponibilizados para vocês na barra Atividades, né? Vocês vão encontrar lá o tópico Slides, está lá os slides de todas as aulas anteriores, inclusive estará depois o slide desta aula. O vídeo também, né? Clicando na barra Atividades, vocês procuram lá vídeos das aulas ao vivo, vai estar lá a gravação de todas as aulas anteriores, inclusive será disponibilizado a aula de hoje também, como sempre, tá? A participação de vocês, gente, durante a aula é sempre muito bem-vinda. Se tiverem dúvidas e perguntas, habilitem o microfone de vocês para perguntar ao vivo, né, as dúvidas, tá, gente? Então, iniciamos a análise vertical. A análise vertical, como vocês bem sabem, né, ela faz parte da análise financeira. Vamos relembrar ainda lá da primeira semana, né, em que a gente viu os conceitos e a gente viu depois ali a divisão, né, da análise econômica financeira em análise financeira e análise econômica, né? Vocês vão lembrar que na análise econômica tem lá, né, as suas análises próprias, né? Análise de lucratividade, análise de rentabilidade, análise de taxa de retorno de investimento, que são os nossos conteúdos finais, né? Nós estamos agora na análise financeira, né? Que é dividida ali em 4 conjuntos de análises, né? Análise de curto prazo, que são as análises de liquidez, as análises de longo prazo, que são as análises de solvência, e depois vem a análise vertical e a análise horizontal. As duas, né, a análise vertical e horizontal, são o tema da nossa semana, né, semana 3. Começando hoje a análise vertical, quinta-feira que vem a análise horizontal. Tá? Então, neste contexto, né, é que está a análise vertical, dentro do contexto da análise financeira, né, junto com aquele conjunto de outros elementos da análise financeira, fazendo com que a gente relembre também que nenhum indicador, né, deve ser utilizado de forma isolada, né? A gente deve usar ele em conjunto com outros elementos para poder fazer uma análise mais criteriosa, né, e ter um cenário, né, uma visão desse cenário da empresa, como ela se encontra, de uma forma mais ampla, né? Utilizar indicadores isoladamente, a gente vai ter sempre uma visão restrita, né, e a nossa decisão, então, fica prejudicada, a gente não consegue ver o todo, tá? Então, a análise financeira, ela é importante como uma parte integrante dessa análise completa que se faz, tá? Não se faz ela isoladamente. Então, a gente está tendo uma aula sobre análise vertical, a gente vai fazer uma análise, né, de algumas empresas, por exemplo, ali, né, ou de alguns casos, né, em específico, mas a gente tem que ter essa ideia. Bom, a análise financeira não vai ser determinante, tem que ter esses outros elementos que a gente já viu antes, que veremos também nas próximas aulas, tá? Sempre essa ressalva. Bom, a análise vertical, né, o conceito dela, vamos relembrar, né? A gente viu os conceitos lá na primeira semana. E vamos relembrar, então, o conceito de análise vertical, tá? Ela é um processo comparativo das contas que fazem parte lá dos demonstrativos, seja um balanço patrimonial ou seja o DRE, né? Analisa as contas em relação à sua participação dentro do elemento contábil da qual faz parte, da qual pertence. Tá? Então, vocês sabem, né, conhecendo a estrutura do balanço patrimonial, por exemplo, que dentro do ativo circulante, lá no balanço patrimonial, a gente tem algumas contas, né? A gente tem lá caixa, banco, investimentos, estoque, valor a receber líquido, por exemplo, que somadas todas essas contas, nos dão lá o ativo circulante. Né? Bom, analisar uma conta em relação ao total ao qual ela pertence, né, é analisar, por exemplo, a conta estoque em relação ao total do ativo circulante, porque o estoque pertence a qual conta? Ao ativo circulante. O ativo circulante em si é uma conta totalizadora, né? Vou ter que somar todas aquelas contas ali para achar o total do ativo circulante. Então, qualquer conta daquelas que fazem parte do ativo circulante, a análise vertical é feita em relação a esse total, tá? No caso do ativo não circulante, nós temos a mesma situação, né? O ativo não circulante dentro do balanço é uma conta totalizadora, né? Somados os elementos que fazem parte ali do ativo não circulante, a gente vai ter o total dele, né? Então, né, para analisar uma conta daquelas que fazem parte dele, né, nós vamos realizar a comparação vertical em relação a esse elemento. Então, vejam que é uma estrutura vertical, né? Por isso, análise vertical é da conta
em relação ao total ao qual ela pertence sempre. Tá? A mesma coisa lá para o passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, por exemplo. Né? Nós temos ali as contas totalizadoras e nós temos as subcontas, né, que fazem parte daquele total. A análise vertical é isso. Tá? Qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo da análise vertical? Né? Acompanhar aí o comportamento dessas contas individualmente em relação ao total da qual pertence, ou seja, né, qual é a participação delas, né? Qual o impacto dentro daquele total, para fazer, enfim, uma análise mais detalhada das peças contábeis, né, e decidir, né, a partir daqueles números, correções de rumos, né, identificar contas que estão pesando mais, né, dentro daquele comparativo, dentro daquele subtotal. Tá? Então, por exemplo, né, numa análise de DRE, nós temos lá as contas e subcontas, né? Então, no DRE eu tenho, por exemplo, despesas operacionais. Aí, dentro de despesas operacionais, eu tenho todas as contas de despesas que são relacionadas às operações da empresa, né? Somadas todas elas, dá o total das despesas operacionais. Dentro dessas despesas, né, qual tem maior impacto dentro do total das despesas operacionais? Como é que eu consigo isso? Fazendo análise vertical. Eu consigo ver, né, quanto que eu estou gastando, né, em uma ou em outra conta comparativamente ao total. E ver se esse peso, né, ele não está distorcido. Tá? Então, essa é a importância da nossa análise vertical. Tá? Ela é uma análise, então, de contas e subcontas em relação ao total ao qual pertence dentro, né, verticalmente dentro de um mesmo período ali, né? Muito bem. O procedimento de cálculo. Tá? Não existe uma fórmula, né, para cada conta. É um procedimento geral para análise vertical, né? Então, para a gente calcular a análise vertical de uma determinada conta, é o elemento contábil que está sendo avaliado. Por exemplo, conta caixa. Estou avaliando a conta caixa, ela vai na parte de cima aqui da minha divisão, né? É o elemento contábil que está sendo avaliado. Tá? A conta caixa pertence a qual total? Pertence ao ativo circulante. Vou dividir pelo total ao qual faz parte. A conta caixa faz parte do total do ativo circulante. Divido um pelo outro, faço vezes 100 e vou encontrar o percentual de participação da conta caixa nesse total que ela pertence. Ou seja, quantos por cento a conta caixa representa do ativo circulante. Tá? Então, não existe uma fórmula para cada conta, né? Na análise vertical, é uma fórmula geral que se aplica para analisar qualquer conta, né, dentro do DRE, dentro do balanço, em relação a ela, né? Análise vertical, tá? Nós precisamos saber aquela conta que está em análise, ela pertence a qual total? A partir daí a gente consegue, então, fazer o cálculo, né, do elemento contábil pelo total que ela faz parte. Entendido isso, gente? Ficou claro? Sim. Tá, muito bem. Não esqueçam, né, depois da divisão, tem que multiplicar por 100 para a gente saber o percentual representativo, né? Quanto representa aquela conta dentro do total a qual pertence. Se não multiplicar por 100, vai ficar um índice só, né? Isso é importante, tá? Muito bem, vamos ver agora alguns exemplos de cálculos percentuais da nossa análise vertical. Nós temos aqui na tela uma análise vertical pronta, tá? Para a gente entender esse mecanismo. Kailane conectando, bom dia. Da empresa Dona Lúcia, tá? É um DRE. Nós temos aqui nesse DRE, então, 4 anos, né? Tem DRE do ano 0, DRE do ano 1, DRE do ano 2, DRE do ano 3. E a gente faz análise vertical isoladamente, ou seja, não há comparativo, né? Ou construção de cálculo ano a ano comparando com outro, né? Eu comparo uma conta em relação ao total que ela pertence. Então, esse cálculo que é feito aqui, né, é um comparativo vertical das contas em relação aos totais aos quais elas pertencem, conforme a gente viu no conceito, utilizando aquelas fórmulas, ou melhor dizendo, aquela fórmula que a gente viu para cada conta em análise, tá? Então, eu tenho aqui a receita operacional bruta, o ROB.
essa é a conta totalizadora, né? Eu tenho essa conta aqui, que é um somatório, né? Enfim, das vendas, né, que se tem de produtos, serviços, né? Então, uma conta totalizadora. Abaixo dela, eu tenho venda de produtos e serviços. Aqui está junto, né? Poderia estar duas contas separadas, mas está uma só. Então, vamos lá, né? Receita operacional bruta, ROB, 1.301.868. A conta dentro dela, né, que pertence ao ROB, é vendas de produtos e serviços. Então, é exatamente igual, né? Então, o ROB, o total das vendas brutas, é somente esta conta. Então, vejamos que a representação das vendas de produtos e serviços é 100% do ROB, né? Porque só tem essa conta. Então, é a mesma coisa que eu pegar, né? A conta vendas de produtos e serviços, que é a conta em análise, dividir pelo total ao qual ela pertence, que é o ROB, divido um pelo outro, vai dar 1 vezes 100, vai dar 100%, né? Por isso aqui, nessa análise vertical, nós temos vendas de produtos e serviços, representa 100% do ROB, que é a conta da qual ela pertence. Mas existem outras situações, né, em que nós vamos ter um número maior de contas. Por exemplo, despesas operacionais, né? Aqui no nosso ROB, vamos pegar o ano zero também. Nós vemos aqui que as despesas operacionais no ano zero são um total de 645.168. E esse valor é a soma de todas as contas que fazem parte das despesas operacionais. Nesse caso, nós temos, né, dentro das despesas operacionais, despesas com vendas, despesas com revistas e livros, despesas administrativas, despesas tributárias, enfim, né, todas as despesas, né, relacionadas aí às despesas operacionais. A soma de todas deu aquele 645.168, ou seja, cada uma delas tem um percentual de participação nesse total. É isso que faz a nossa análise vertical. Então, eu quero saber quanto das despesas com vendas, né, representa desse total de despesa operacional. Aí eu vou pegar, então, despesas com vendas, que é a conta em análise, 74.048, e divido pelo total ao qual essa conta pertence. Ela pertence às despesas operacionais, então, divide por 645.168. Dá um índice, né, que multiplicado por 100, se chega, então, a essa representação. 11,5% é o que representa a despesa com vendas do total das despesas operacionais. Então, a gente tem condições, né, de analisar a participação, né, de cada conta em relação ao total ao qual ela pertence. Nesse caso, nós vamos notar aqui que as despesas financeiras, né, dentro das despesas operacionais, é a maior participação, né? 74% total das despesas operacionais é a despesa financeira. Vejam aqui, né, o resultado. 477.377, que é a conta em análise, despesa financeira, dividido pelo total, despesas operacionais, né, 645.168 vezes 100, dá 74%. Então, o maior peso são as despesas financeiras. Então, ao fazer esse cálculo, a empresa pode se deparar com essa situação e identificar, despesas financeiras, né, tá, quase 75% ali, né, uma boa parte das despesas estão ali. Que despesas financeiras são essas? A empresa pode se deter e estudar, né, para eventualmente identificar, né, distorções, né, ou valores de despesas que são desnecessários e reduzir, né, essa conta, né? Então, identifica e avalia, né, a partir dos valores obtidos, né? Depender da situação, né? Esse estudo pode, então, ser muito benéfico para a empresa, né? E isso ela pode fazer, né, no DRE, no balanço patrimonial, né, em todos os anos, né, da sua série histórica, tá? Só a gente precisa ter muita atenção, né, e entender, né, como é estruturado o DRE e como é estruturado o balanço. Claro que isso vocês já viram lá no primeiro ciclo, né, na disciplina de contabilidade, né? Vocês aprenderam lá como é que é a estrutura do balanço, como é que é a estrutura do DRE, as contas que fazem parte um do outro, né? E aqui, nessa disciplina, no início, né, lá na primeira aula, a gente também relembrou, né, dessas estruturas, tá? Então, isso é muito importante para fazer essas análises, né? Saber aquela conta que a gente está analisando, ela pertence a qual total, tá? Muito bem. Então, neste DRE que nós verificamos, a gente viu ali que tem uma conta chamada custos operacionais, né?
Esses custos operacionais também é uma conta, é uma subconta que pertence a um total, né? Os custos operacionais, eles pertencem ao ROB, a Receita Operacional Bruta. Por isso, o valor dos custos operacionais estão sendo divididos pelo ROB, né, vezes 100, mostrando que no ano final zero, a participação dos custos operacionais foi 47,2%. E esse mesmo comparativo pode ser feito, né, em todos os anos da série histórica da empresa. Tá? Então vamos ver lá, né? Voltando, custos operacionais, está aqui a conta, né? O 614,577 do ano final zero. E custo operacional é uma conta que faz parte da Receita Operacional Bruta, né? Que é a conta totalizadora, né? Esse é o bruto, é o total, né? Porque eu vou descontando, né? E somando coisas até chegar ao lucro do exercício. Então, o ROB é o total. Aí eu deduzo as devoluções, somo a receita operacional líquida, diminuo os custos operacionais, ou seja, o ROB é sempre o total dessas contas principais, né? Então, o custo operacional pertence ao ROB. É um valor que eu diminuo do ROB para chegar, né, a um outro subvalor, um subresultado, tá? Então, isso a gente precisa ter bem claro. Então, aqui, quando eu estou avaliando o custo operacional pertence ao ROB e é por ele que eu divido para multiplicar por 100 e achar o percentual de participação. Tá? A conta despesa com vendas. A conta despesas com vendas, ela participa, né? Ela faz parte de um determinado total. Tá? E o total são as nossas despesas operacionais, né? Vejam bem aqui, ó, despesas com vendas, né? Ela está dentro de um conjunto de contas, né? Que somadas vai dar o total das despesas operacionais. Então, essa despesa com vendas, ela participa do total das despesas operacionais. Então, vejam bem, né? Nós temos, nas despesas com vendas, no ano final zero, o valor da despesa com vendas, 74.048, dividido pelo total que ela faz parte, ou seja, as despesas operacionais. Dividir um pelo outro vezes 100, a participação é de 11,5% do total das despesas operacionais. Certo? Ah, e se fosse as despesas operacionais? Bom, as despesas operacionais é uma conta principal que faz parte do ROB. Aí a despesa operacional faria a participação dela em relação ao ROB, se fosse o caso. Tá? O outro exemplo é aquela última conta lá no DRE, né? Que é o lucro líquido do exercício, ou lucro ou prejuízo do exercício, né? Então, aquela última conta lá, ela é um subtotal lá do ROB, né? E o ROB, a Receita Operacional Bruta, a gente diminui lá deduções, soma receitas, diminui despesas, diminui custos, soma outras receitas, diminui impostos e chega no final, né, o lucro do exercício. Então, ela é uma conta, né, que faz parte do ROB. Por isso, essa última conta do DRE, lucro líquido do exercício, ou lucro ou prejuízo do exercício, a gente divide aquele valor pelo total do ROB, né? Então, lá no ano final zero, o ROB é 1.301.868. É ele que a gente usa para dividir o valor resultante do lucro ou prejuízo do exercício, multiplica por 100 e a participação, né, é de 6,2%. Então, vamos ver lá de novo, né, o DRE. Então, tá aqui, ó, ano final zero, lá no final eu tenho lucro ou prejuízo do exercício, 80.233. E essa conta, ela é um subtotal, ela faz parte, então, lá do ROB, né, que é a primeira conta no topo do DRE no ano zero, lá, 1.301.868. Foi daqui que veio esses valores, né? Então, eu quero avaliar a participação do LLE, lucro líquido do exercício, em relação ao total que ela faz parte do ROB, por isso eu divido pelo ROB, vezes 100, e deu uma participação de 6,2%, conforme o cálculo que a gente obteve ali. Então, faça análise vertical do ano 0, faça análise vertical do ano 1, faça análise vertical do ano 2, faça análise vertical do ano 3, da conta lucro, prejuízo do exercício. Vou fazer de cada ano, individualmente, né, em relação ao seu ROB, né, do seu ano também individualmente. Tá? Então, por isso a gente vê aqui que nós temos, né, uma participação diferente, né, porque a análise é feita isoladamente ano por ano. Tá?
Até aqui, gente, tranquilo? Os exemplos foi tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Tranquilo até agora. Tá. Em geral, né, a análise vertical e a análise horizontal, ela é tranquila na relação quantidade de fórmulas, né, que não tem, como a gente teve na liquidez ou na solvência, né, na análise de curto prazo, liquidez, a gente teve 4 fórmulas, né, na solvência, né, as análises de longo prazo, nós tivemos 5 fórmulas. Agora aqui na análise vertical, né, é só uma fórmula base, né, que se aplicam a todas as contas, né. A diferença aqui é que a gente tem que saber aquela conta em análise, né, ela faz parte de qual total. Basicamente é isso, né, facilita o raciocínio do cálculo. Muito bem. Vamos ver agora, gente. Antes a gente viu ali um DRE, né? Agora vamos ver um balanço, né? Aqui nós temos uma conta ativo, né? O nosso balanço patrimonial. Então aqui é só o lado do ativo, né? Não está aparecendo aqui o passivo para vocês, tá? Então aqui do lado do ativo desse balanço patrimonial, empresa Dona Lúcia, nós temos as contas, então, ativo circulante, ativo não circulante, né? E os subtotais, né? Em relação a essas contas, tá? Então, dentro do ativo circulante, nós temos as contas que fazem parte dele, né? Caixa, banco, cliente, duplicatas, provisão de crédito e liquidação duvidosa, adiantamento a fornecedores, mercadorias em estoque. Somadas todas essas contas, né, dá o total do ativo circulante que a gente encontra aqui no ano final zero, por exemplo, né? Então, esse ativo circulante aqui do ano final zero, 445.183, é a soma de todas essas contas. Então, elas pertencem a esse total. Então, para fazer a análise vertical, ficou óbvio agora, né? Então, vou fazer a análise vertical das mercadorias em estoque. Ela pertence ao ativo circulante, então vou dividir, né, essa conta pelo ativo circulante. Então, vai ser lá, mercadorias em estoque, 304.500, dividido pela conta que ela faz parte, o ativo circulante, então 445.183, dá um índice vezes 100, dá o percentual. Então, o estoque aqui, né, ele representa 68,4% do total do ativo circulante dessa empresa. E cada conta, então, dentro do ativo circulante tem a sua participação, tá? Sendo que as contas redutoras, né, vão ficar com o símbolo de negativo no percentual, tá? No não circulante, o mesmo raciocínio, tá, gente? O não circulante aqui, o 669.421, ele é o resultado, né, da soma das contas que fazem parte do ativo não circulante. Então, o ativo não circulante é o realizável a longo prazo, mais investimentos, mais imobilizados. Somados esses 3 totais, eu tenho o total do não circulante. Sendo que, no realizável a longo prazo, eu tenho as subcontas que fazem parte dele, né? Crédito e valores a receber em longo prazo, despesas pagas antecipadamente em longo prazo. As duas somadas, tá, vão dar o total do realizável a longo prazo. Investimentos, eu tenho uma conta dentro dele, que representa o total de investimentos, e imobilizado, né, ele é esse resultado, o imobilizado é a soma de todas as contas que fazem parte dele aqui dentro, tá? Então tem os subtotais aí, tanto no circulante quanto no não circulante. Posso fazer, então, a análise vertical, né, individualizada, do ano 0, suas contas e subcontas, do ano 1, suas contas e subcontas, sempre análise vertical. Então, vamos lá, gente. A partir desse balanço que a gente viu, vamos analisar a conta ativo circulante. A conta ativo circulante, ela também é um subtotal de uma outra conta geral? Sim, tá? Nós sabemos que o nosso total do nosso ativo é resultante da soma do ativo circulante mais ativo não circulante. Então, elas mesmas, né, essas duas contas, elas somadas vão dar o total do ativo. Então, sim, né, em relação ao total do ativo, elas têm uma participação, né? O total do ativo é tantos por cento de circulante, tantos por cento de não circulante. Então, é isso que a gente faz, tá? Ao analisar, então, a conta ativo circulante, eu divido pelo total que ela pertence, total do ativo.
vezes 100. Então está aqui o nosso exemplo, né? Ativo circulante dividido pelo total qual ela pertence, total do ativo. Dividiu, vai dar um percentual, né? Melhor dizendo, vai dar um índice, que eu vou multiplicar por 100. Então, a participação do ativo circulante no total do ativo é 39,9%. Tá? O resultado que a gente encontra aqui, né? Como é que a gente chegou nesse número? Através desse cálculo. Né? Divide, então, a conta que está em análise pelo total a qual ela pertence, vai dar um índice, vezes 100, vai dar o percentual de participação. Tá? Próximo exemplo. Agora, análise da conta caixa. A conta caixa, olhando para o balanço, né, ela faz parte de um conjunto de contas que somadas vai dar o total do ativo circulante. Bom, agora a conta caixa é em relação ao total do ativo circulante, que agora o ativo circulante, né, é um total que tem contas que pertencem a ele. Então, quando eu vou analisar a conta caixa, eu divido pelo AC, né, ativo circulante do ano que está em análise. Então, é isso que se faz. Conta caixa dividido pela conta a qual ela pertence, ativo circulante. Vai dar um índice que se multiplica por 100 e se acha o percentual representativo da conta caixa nesse total. Tá? Então está aqui no nosso exemplo do ano final zero. No ano final zero, a conta caixa dividido pelo ativo circulante, conta caixa no ano final zero é 656, o ativo circulante é 445.183. Divido um pelo outro, faço vezes 100 e acho então uma representação de 0,1%. Então, no ano final zero, a conta caixa representa 0,1% do total do ativo circulante, que é a conta da qual ela pertence. Tá? Até aqui, gente, tranquilo com esses exemplos? Sim, tranquilo. Legal. Muito bem. Vamos adiante, então. Agora, o não circulante do ativo, tá? Dentro do não circulante, a gente viu que nós temos algumas contas que somadas dá o total do não circulante, né? Então, o total do não circulante é formado pela soma do realizável a longo prazo, mais investimento, mais imobilizado. Então, ao analisar a participação do imobilizado, eu vou dividir o imobilizado pelo total ao qual ela pertence, ele pertence ao não circulante do ativo. Então, é isso, né? Nesse exemplo aqui, o meu imobilizado, eu divido pelo total que ele pertence, ativo não circulante. Faço a divisão, vai dar um índice, esse índice multiplica por 100 para achar o percentual de participação do imobilizado dentro do não circulante do ativo. Então tá lá, imobilizado, do ano final zero, 582.840, dividido pelo ativo não circulante do ano final zero, 669.421. Dividir um pelo outro, dá um índice, né? 0,871 vezes 100, vai dar os 87,1%. Então, o imobilizado, ele tem uma participação no não circulante de 87,1%, né? Tudo que a empresa tem, então, de imobilizado, representa esse total dentro do não circulante, tá? Muito bem. Agora vamos ver o passivo, gente. Então, essa empresa, né, vai ter lá suas contas do passivo, e no passivo, o racional é o mesmo, né? Eu tenho lá passivo não circulante. Passivo não circulante é uma conta totalizadora. Passivo não circulante aqui no ano final zero, por exemplo, é 527.828. Como é que se chega nesse total? Somando as contas que pertencem ao ativo não, o ativo circulante, o ativo passivo, né? Passivo circulante. Então eu tenho aqui dentro do passivo circulante fornecedores, produtores terceirizados, credores por serviço e matéria de consumo, encargos fiscais a recolher, encargos com pessoal a pagar, participação nos lucros dos sócios colaboradores, outras obrigações a pagar, empréstimos e financiamentos, representantes diversos, provisões para imposto de renda e contribuição social. Somadas todas essas contas aqui, elas fazem, né, o total do passivo circulante, aqueles 527 mil
828. Então, cada uma delas, né, elas têm um percentual de participação dentro desse total do ativo, passivo circulante. Então, se eu quiser descobrir a participação da conta fornecedores dentro do meu passivo circulante, eu vou ter que fazer a comparação dele, né, com o total ao qual ele pertence. Então, fornecedores, 145.667, pertence à conta passivo circulante. Então, divido pelo total do passivo circulante, 527.828. O resultado multiplica por 100, resultando, então, em 27,6%. Então, a conta fornecedores participa em 27,6% do total do nosso passivo circulante aqui, os 527.828, aqui desse ano final zero. O não circulante, então, o passivo não circulante, aqui no nosso balanço, né, representa 60.881. Dentro do passivo não circulante, só tem uma conta, tá? Que é a conta encargos fiscais a pagar em longo prazo. Então, o total do meu passivo circulante é exatamente o mesmo valor dessa conta, né? Não tem outros valores para somar, né? Então, o total é 60.881, por isso o passivo não circulante é igual, né, à única conta que faz parte dele. Então, aqui ficaria simples, né? Não precisa nem fazer o cálculo, né? Esses encargos fiscais a pagar em longo prazo é 100% do meu não circulante. É a única conta que tem, né? Se eu dividir um pelo outro aqui, daria 1 vezes 100, 100%. Tá? Mas fica um alerta aqui, né? Que a conta do não circulante, né? Ela é, assim como o circulante do passivo, né? Somadas junto com o patrimônio líquido, total do nosso passivo. O total do passivo está aqui embaixo, né? 1.114.604. Esse total aqui, ele é formado por patrimônio líquido, mais o não circulante do passivo, mais, né, o circulante do passivo. Então, quando a gente vê aqui, né, passivo circulante 47,4%, ele é uma participação desse total, né? Total do passivo aqui embaixo. Quando a gente vê aqui o não circulante 5,5%, essa é a participação do não circulante, do passivo, em relação ao total do passivo aqui embaixo. Patrimônio líquido é a mesma coisa, né? Quando eu acho que 47,2% de patrimônio líquido, ele está participando em 47,2% do total ao qual pertence, ou seja, total do passivo, tá? A conta patrimônio líquido. Na conta patrimônio líquido, os 525.895, né, ele é o resultado do quê? O capital, mais as reservas, né, mais os lucros ou prejuízos acumulados, que dá aquele total do patrimônio líquido. Então, essas contas são analisadas em relação ao total do patrimônio líquido. Aí, reservas de capitais, né? Reservas de capitais, por exemplo, ele tem ali duas contas dentro dele, né? Somadas dá o total de reservas de capitais. Então, tem participação, né? Essas contas pertencem a reservas de capitais, comparativamente quanto elas representam desse total, e a reserva de capital pertence ao patrimônio líquido. Então, ele tem um percentual representativo do total do patrimônio líquido, sempre em relação à conta, em relação ao total ao qual ela pertence. Dúvidas aqui, gente? Essas contas que pertencem umas às outras dentro do passivo, por exemplo? Ficou tranquilo? Deu para entender? O Felipe colocou ali no chat tranquilo. Lucro ou prejuízo compõem o patrimônio líquido, isso? Lucro ou prejuízo é uma conta que, somada com as demais, né, compõe patrimônio líquido. Capital, mais reserva, mais lucro ou prejuízo aqui, ó, somadas as três, vai dar os 525.895. Tá bom. Tá? Então, na análise vertical, lucro ou prejuízo, essa representação aqui, 13,7%, significa que o lucro ou prejuízo representa 13,7% do patrimônio da empresa. Tá? Como aqui houve lucro, né, o valor é positivo, né, a representação é de mais 13%. Né? Se fosse prejuízo, seria menos tantos por cento, afetando, né, o patrimônio líquido. Tá? Tá, senhor, obrigado. Certo. Valeu. Muito bem, então vimos aí essas representações, né, do passivo, que são importantes, né, relembrar,
porque na hora de fazer os cálculos, né, da análise vertical, a gente tem que ter essa noção, né? Aquela conta ali pertence a qual total? Isso vai fazer a diferença entre acertar ou errar um cálculo de análise vertical. Porque se eu utilizar, né, um total equivocado, né, achando que aquela conta pertence àquele total, né, a gente pode incorrer nesse erro. Tá? Então, cálculos aí de exemplo do passivo agora. Então, vimos ali que o passivo circulante ele tem uma representação percentual do total ao qual ele pertence. Então, a gente sabe que o passivo circulante, mais o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, dá o total do passivo, né? Que é aquele 1.114.604. Então, esse percentual de representação aqui do circulante, do passivo, 47,4%, vem da divisão desse passivo circulante pelo total do passivo. Então, tá lá. Passivo circulante do ano final 0, 527.828, dividido pelo total do passivo do ano final 0. Vezes 100, dá uma representação de 47,4%. Aqui é importante sempre lembrar, gente, que a análise vertical, né, desse ano final 0. Se for fazer do ano final 1, né, tem seus valores próprios. Se for fazer do ano final 2, tem seus valores próprios também. Sempre tem que estar atento, né, aos valores de cada ano. Tá? Muito bem. Mais alguns exercícios de exemplo que vocês vão encontrar, né, na prática aí, nas nossas atividades avaliativas depois, na prova depois, né, e claro, né, ao fazer os nossos exercícios na segunda metade da aula, também esses modelos que eu vou mostrar aqui agora são bem comuns de vocês encontrarem, tá? Se apresenta aqui um enunciado e um DRE. No enunciado, pede para avaliar, né, a conta deduções, né, deduções sobre as vendas. Tá? Nesse caso aqui, gente, nós precisamos olhar, então, qual o ano que está pedindo, né? Ano final 2. E olhando o DRE, nós temos a coluna do ano final 2, nós temos a coluna do ano final 1. Então, muita atenção a isso, né? Qual é o ano que está pedindo? Então, eu vou olhar para os valores da coluna do ano final 2 do DRE. Está pedindo para avaliar, né, a participação dentro da conta deduções. Dentro da conta deduções, o que eu tenho? Devoluções sobre vendas. Né? É isso que eu tenho, né? Devoluções sobre vendas. O total da conta deduções, então, referente à devolução sobre vendas, é exatamente o mesmo valor, né? Então, minha conta deduções, o total dela, né, é 55 mil, porque eu só tenho devoluções sobre vendas. Se tivesse outras coisas, né, eu tinha que somar essas outras contas ali para achar o total das deduções aqui, né? Então, eu sei que a minha conta deduções é 55 mil e ela é representada somente, né, pelas devoluções sobre vendas. Nesse caso, as deduções, então, elas fazem parte da conta ROB. Então, todas as contas que estão em negrito, né, depois do ROB aqui, deduções, receita operacional líquida, custo operacional, lucro operacional bruto, lucro líquido do exercício, né, são subtotais lá do ROB, né? Então, o ROB menos deduções, mais receita, menos custo, mais lucro, dá o lucro líquido do exercício. Muito bem. Então, deduções, por óbvio, né, faz parte da receita operacional bruta. Ao fazer esse cálculo, então, de representação vertical, eu vou dividir as minhas deduções, 55 mil, pelo total ao qual pertence o ROB, 6.814.655. Dividir um pelo outro, dá um índice, né? 0,00807 vezes 100, dá uma representação de 0,81%. Então, minha conta deduções, ela representa 0,81% do ROB, que é o total ao qual ela pertence, né? Minha receita operacional bruta, tá? Próximo exemplo. Aqui, no exercício social do DRE, né, pede-se, então, a participação da conta custos operacionais. De qual ano? Do ano final 1. Então, tá lá o DRE, temos a coluna do ano final 2, tem uma coluna do ano final 1. Né? Bom, vou olhar, então, a conta custos operacionais. A conta custos operacionais no ano final 1 tem o valor de 860.079. Essa conta, ela faz parte de um total. Qual? Custos operacionais pertence ao ROB, né? Receita operacional
bruta. E eu vou dividir, né, pelo valor do ROB do ano final 1, né, 5.864.175. Então é isso que a gente faz aqui, né? Os custos operacionais, 860.079, pertence ao ROB do ano final 1, 5.864.174, divide um pelo outro, dá 0,14667, vezes 100. Então, custos operacionais representam 14,67% do total ao qual ela pertence, do total do ROB. Esses dois exemplos aqui, gente, de exercício, como é que ficou? Tranquilo? Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Ficou bem explicadinho, senhor. Certo, obrigado, Tainá. Muito bem, gente. Então, vamos evoluindo aqui, né? Próximo exercício, né, de exemplo. Então, de acordo com a análise vertical sobre a evolução do lucro do exercício nos 2 anos avaliados, ou seja, nos 2 anos, né? Como é que ficou o lucro líquido do exercício no ano final 2 e no ano final 1? Pede, então, o cálculo para os 2 anos, tá? O lucro líquido do exercício, então, ele é um resultante, né, proveniente também lá do ROB, como a gente viu, né? Lucro líquido do exercício está lá embaixo, né? A última conta, ela é uma resultante final, né, que foi trazida lá do ROB. Receita operacional bruta, menos deduções, mais receita, menos custos, mais lucro operacional bruto vai dar o nosso lucro líquido do exercício. Então, ele é resultante lá da primeira conta do ROB. Então, a análise vertical vai ser o total em análise, o lucro líquido do exercício dividido pelo total qual pertence, dividido pelo ROB. No ano final 2, o lucro do exercício é R$ 5.344.222,30, que vai ser dividido pelo total que ele pertence, né? 6.814.655. Então tá aqui, né? A divisão de um pelo outro dá 0,74422 vezes 100, 78,42%. Então, no ano final 2, o lucro líquido do exercício representa 78,42% do ROB, da receita operacional bruta. No ano final 1, lucro líquido do exercício do ano final 1, 3.913.816, pertence ao ROB do ano final 1, que é 5.864.175. Então, divido o lucro líquido do exercício pelo ROB do ano final 1, dá um índice de 0,66742 vezes 100, representa 66,74%. Então, o lucro líquido do exercício do ano final 1 é 66,74% do ROB deste ano. Tá? Esse exercício, então, a gente fez dos 2 anos, né? Buscando, então, a sua representação em relação ao total ao qual pertence, é a análise vertical. Muito bem, gente. Fechou aí, então, a nossa análise vertical. Ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, antes da gente fazer o nosso intervalo? Se Fala, Mariana. tem, por exemplo, tem algumas contas nas últimas aulas que a gente tinha que pôr meio que uma resposta por extenso, dizer o que elas são. Nessa não tem que dizer nada? Nos cálculos anteriores, né, você tinha que fazer uma interpretação, você não tinha que digitar ou responder, né, Isso, porque então. estava nas alternativas, né, você tinha que fazer a interpretação, né, correto? Isso, é que nem no Nessa de trabalho a análise, gente tem. desculpa, não te ouvi, tu falou enquanto eu estava... No trabalho tem ali, tipo, para dar resolução. Nessa análise vertical tem alguma resolução ou é só conta? É a conta, Não tem tá? nada para se escrever daí. Não, é só o cálculo, tem que demonstrar o cálculo passo a passo, né? E claro, é meio óbvio, né? Mas a conta tal representa tantos por cento daquele total ao qual ela pertence, né? É meio que direto, assim, não tem muita interpretação a fazer, né? Então, o LLE deu lá 68,7%. O que é aquilo ali? O LLE representa 68,7% daquele total ao qual pertence. Qual é a conta ao qual pertence? Né?
de uma forma bem direta, tá? Tá. Não tem aqueles limites de análise que a gente viu, né? Ah, se for maior, menor, igual a 1, né? Não tem, né? O resultado é direto. Então, estou analisando uma conta em comparação a outra. Então, ela representa um percentual daquela conta que está sendo comparada. Bem direto assim, tá? Uhum. Legal a pergunta da Mariana, gente. Participem, né? Façam suas dúvidas. Não deixem de perguntar, né? A gente está aqui para isso. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Muito bem, gente. Então, vamos fazer o nosso intervalo. Na volta do intervalo, a gente tem, então, a nossa chamada. Sempre relembrando, importante, a chamada é online, ao vivo, né? Então, vou abrir ali as chamadas. Vou, então, nominalmente, né? Chamar um por um. Vocês respondem a presença, recebem presença, né? Por estarem presentes. Quem não está presente, obviamente, ausência, né? Depois da chamada, nós temos exercícios no Classroom. Esses exercícios reforçam, né? São exercícios de aula, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente viu, né, na primeira parte, o conteúdo, exemplos de cálculo, conceito de análise vertical, o que significa o número que a gente está encontrando na análise vertical. Então, nesses exercícios, vão ter exercícios que vocês vão calcular, exercícios que vão ter teoria também, né, sobre análise vertical para vocês responderem. Vocês podem, claro, né, ao fazer esses exercícios, servir nos slides, né, relembrando também a aula ao vivo e as anotações de vocês, pesquisar na apostila para dar conta de fazer esses exercícios. Ao fazer os exercícios, vocês vão estar, então, de forma prática, tendo contato, né, com os problemas desse conteúdo. Ao fazer esse exercício, fixar esse conteúdo, né, se dar conta aí dos problemas, vocês vão estar se preparando devidamente para depois, né, fazer o processo avaliativo, que são as atividades avaliativas lá no Moodle, que é o trabalho disciplinar para entregar ali no Classroom e que é a prova final depois, lá no Moodle também no último dia da disciplina. Então, os exercícios, eles são muito importantes. Não deixem de fazer, não deixem de participar desse segundo momento. Então, depois da chamada, não é um momento para desconectar, né? Depois da chamada, é um momento para continuar conectado, fazendo os exercícios ali no Classroom, surgindo dúvidas, a gente está aqui conectado, online, ao vivo, né, até o final, né, da aula para tirar as dúvidas e perguntas de vocês sobre esses exercícios que vão ser postados. Tá, gente? Combinado? Combinado. Certo. No meu aqui são 10 e 12, mais 15, vão dar retorno 10 e 27, né? Então, 10 e 27 a gente retorna. Não precisam desconectar, né? Porque eu só fecho a câmera, né? E o áudio. E aí, quando volta, eu já começo fazendo a chamada, o que facilita, né? O processo de chamada. Se vocês desconectarem, provavelmente, se tiver algum problema na conexão, no retorno, né? Eu já vou ter começado a chamada, pode ter passado o nome de alguém, né? Então, não precisam desconectar, tá, gente? 15 minutinhos, então, para um lanche rápido, né? Tomar um cafezinho e a gente já retorna. Até daqui a pouco.